Alô, 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 sejam bem-vindos aqui a mais uma partilha no canal Eu Sou Isabel Massa, aqui no YouTube, onde comunicação interna é a premissa, é a base de todas as partilhas que por aqui faço convosco. Hoje, dia 9/9, é um dia especial para mim enquanto Isabel Matos. Eu sou Isabel Matos. Faz hoje precisamente 5 anos que me atrevi a falar e a sentir a minha verdade de uma forma pública. Há 5 anos atrás, com a página no Facebook Na Distância de um Olhar com a Isabel Matos, portanto, se me segues nas redes sociais desde o início, sabes do que falo, se não, fica aqui a partilha. Ela aconteceu exatamente com o objetivo máximo de partilhar uma vida comum, minha, com N experiências, N vivências, para esse lado, para todas aquelas pessoas que comigo se identificassem através das minhas partilhas. Começou um ano, 2016, começou a 9/9/2016 com este intuito, com este objetivo de partilhas de vivências, de partilha de experiências, sem saber muito bem que rumo ia acontecer, sendo que em termos profissionais eu já vinha a sentir desde talvez de 2010 uma necessidade de transição. E realmente de 2010 até 2020 aconteceram algumas transições profissionais. A minha base académica, formação académica e de profissão durante 25 anos, maioritariamente, é de educadora de infância, onde eu exerci, onde estudo profundamente, mas onde foi o arranque para o estudo das emoções, da forma como eu sinto as emoções, como eu vivo. As crianças foi o meu maior laboratório, estar com grupos diferentes de crianças durante aproximadamente 25 anos e, consequentemente, com todos os pais dessas mesmas crianças, foi, sem dúvida, o que eu muito agradeço, um excelente laboratório de emoções. E depois todo o estudo feito de uma forma não só autodidata, mas de pesquisa, de estudo, baseados em situações científicas, depois de uma forma muito baseado numa visão mais holística, depois integrar da forma que eu sentia ser mais e estar mais alinhada com quem sou, com quem eu era enquanto educadora e enquanto pessoa, e realmente tem sido uma aprendizagem brutal. O mundo das emoções. Alguém que era extremamente... mas muito equilibrada agora, muito mental, muito racional, e que a parte emocional era completamente desequilibrada e só era visível exatamente num desequilíbrio de situação, de vivência, de experiência, de limite de algo. As emoções eram então exteriorizadas de uma forma completamente desalinhadas, desestruturadas, desequilibradas. De modo que não só me ajudou profundamente em termos pessoais, como eu pude levar essa transformação a muitos pais, através dos próprios filhos, e acima de tudo que para mim era a minha maior missão enquanto educadora de infância, era proporcionar àquelas crianças que por mim passavam o acreditar na sua verdade, o elas confiarem que eram suficientes, que são suficientes e possíveis de fazer valer a sua vida de acordo com aquilo que elas acreditam. E isto porque neste momento eu já não estou no ativo, lá está, e já aqui vou encarreirar. Por vezes, muitas vezes, maioritariamente das vezes, grande percentagem das vezes, isto era algo desafiante colocar em cima da mesa para uma comunidade que basicamente diziam, não precisavam muitas vezes de verbalizar, não é? Era sentido nas ações, na forma como te ouviam, na forma como interagiam com eventuais sugestões tuas, não é? Como é que é possível tu dares esse tipo de ferramentas a crianças de 3, 4, 5 anos? É possível, é muito possível. É exatamente a nossa primeira década que quase eu vou usar este verbo, embora não seja o mais acertado, mas é o que me está a apetecer dizer hoje, que quase nos define, que quase define toda a nossa vida. É a nossa primeira década de vida aqui. 3D. E os primeiros 5, 6, 7 anos então são cruciais. Os primeiros 3 bombásticos, depois até aos 7
muito, muito importante. Portanto, eu até arrisco a dizer com muita tranquilidade que sim, os primeiros 3 anos também podemos fazer diferença na vida das crianças que connosco interagimos. E não só, e não falo só enquanto educadora de infância, falo enquanto mãe, falo enquanto ser humano, falo enquanto alguém que pode vir a conviver com crianças e fazer a diferença no mundo futuro dessas mesmas crianças. Portanto, eu acredito mesmo nisto. Assim, educadora de infância permitiu-me isto, mergulhar nas emoções, trabalhar em mim toda esta parte emocional e depois, enquanto servir o outro, também ajudar nesta transformação. Entretanto, a educação, e porquê que eu hoje partilho aqui? Porque hoje faz 5 anos que eu tomei esta decisão que está tão alinhada com a minha verdade, está tão alinhada com o meu propósito pessoal e com a minha missão em servir-te, servir-vos. E hoje, como faço 5 anos, não só estou de parabéns, como me apetece partilhar um bocadinho isto aqui para esse lado. Entretanto, no meio disto tudo, a educação realmente começa a tomar um rumo em que eu me começo a desidentificar. E esse rumo era não rumo. Era um rumo que, no meu entendimento, naquilo que eu interpreto enquanto educação, naquilo que eu priorizo na educação, que é uma parte de liberdade emocional para que aquele ser humano, e estamos a falar de uma educação pré, portanto, infância, possa fazer as suas escolhas, realmente era um não rumo. Havia muitas diretrizes, neste momento eu já estou um bocadinho alheia disto, portanto vou falar no passado, havia muitas diretrizes de ministérios, havia muitas diretrizes de estruturas, havia muitas diretrizes pedagógicas, diferentes, mas depois na prática não havia diferença. No papel havia grandes expectativas, mas depois na prática realmente não eram agilizadas de forma nenhuma isso. E não falo numa só instituição, falo em quase todas. Portanto, há exceções, bem haja, eu conheço-as, mas realmente ainda são exceções. E quando a educação começa a ficar desalinhada comigo, realmente algo em mim começa a pedir uma alteração quase definitiva. Só que é aquela coisa de vou, não vou, eu amo tanto o que faço, eu gosto tanto do que faço, as crianças dão-me tanto, eu consigo trabalhar com elas tanto. Há aqui uma interação tão grande, mas depois havia limites, havia bloqueios de quem toma conta dessas crianças, da responsabilidade delas, obviamente, de toda esta instituição exterior e, mais uma vez, não só onde eu trabalhava ou onde eu ia trabalhando, mas toda a outra instituição exterior que também direcionam estas instituições onde nós trabalhamos, que isto começou a colocar um grande rebuliço em mim. Em 2010 foi uma validação de que, ok, eu tenho que dar o passo. E foi uma validação como e quando? Quando o meu pai, em 10 de agosto de 2010, falece repentinamente, em 24 horas, sem avisar. Eu já estava nesta estrutura mental, já estava completamente absorvida pela importância de trazer um equilíbrio emocional à Isabel, e quando acontece esta situação eu validei que estava na hora, mas desta vez eu ia fazer de uma forma muito consciente de quem eu era. Porquê? Porque até aqui, maioritariamente até 2010, sendo que a partir de 2004, 2006 a coisa começou a ter outro tipo de caminho em mim, mas 2010 sem dúvida foi o boom. Eu disse, ok, agora esta minha impulsividade vai servir para me alavancar a ter coragem a caminhar para onde eu quero e para onde eu sinto que é o meu caminho, e de todo me vai fazer o que tem feito até agora, ou seja, fiz uma aprendizagem. A impulsividade era para eu ir sem perceber consequências, sem perceber outros caminhos, outras alternativas, outras perspectivas, eu ia. E então ali tomei esta consciência de que, ok, eu tenho esta característica em mim, então eu vou aproveitar, porque é ela que me vai empurrar a ter coragem, que me vai permitir ser coragem para caminhar de acordo com aquilo que eu sinto ser a minha verdade. E fui fazendo este caminho, trabalhando muito as minhas emoções, trabalhando muito a minha parte racional e mental, trazer tudo muito ao equilíbrio, sempre a construir, e de 2010 até 2012 não tive a trabalhar enquanto não tive a trabalhar como educadora. Surgiram aqui situações de desemprego, onde enverdei por uma oportunidade de trabalho que aconteceu na estética. A estética foi cerca de 1 ano e meio, onde me deu mais uma vez uma
uma grande bagagem emocional de pessoas diferentes, de vivências diferentes e todas estão iguais, mas a forma como as pessoas encaravam essas vivências foi brutal. Mais uma vez, 1 ano e meio de grandes pesquisas emocionais. Eu chegava a estar na Marquesa, enquanto profissional, com a cliente, fazer sessões. Hoje eu vou-lhe chamar sessões de grandes partilhas, em que foi tudo muito bonito e eu agradeço. Depois, em 2012, então, entro novamente. Lá está, há um ciclo que se fecha, faz tudo tanto sentido, e entro novamente para trabalhar num ativo, onde fiz um ciclo maravilhoso de 7 anos. E quando eu entro nesta instituição, para este ativo, encontro o grupo, exatamente o grupo de crianças e de pais que eu precisava de encontrar para validar esta minha verdade que eu aqui partilho convosco, aquela verdade que é possível fazer a diferença quando as pessoas estão disponíveis. É possível fazer a diferença quando cada pessoa sabe que a outra que está ali lhe vai acrescentar algo e vice-versa, e de todo tirar, competir ou comparar. E de facto esse grupo que me foi privilegiadamente entregue foram anos muito bonitos, e pronto, e depois quis o universo que eu ali vivesse, nessa instituição também, situações mais uma vez de validar que, ok, tu já tinhas percebido que a educação estava a tomar um rumo desalinhado com as tuas verdades, com os teus princípios, com os teus valores. Aqui tens a validação, em que quando eu deixo este grupo, porque sim, porque chegam aos 5 anos e vão para as suas vidas, abraço um outro grupo também lindo e maravilhoso, sem qualquer questão. A questão está sempre nos adultos, nunca nas crianças, nunca está em nós pequeninos, estamos sempre em nós grandes. E este grupo veio validar exatamente que vamos ter sempre desafios, vamos ter sempre aquela nossa comunidade que está alinhada com os nossos valores e princípios, e vamos ter sempre outra comunidade que vai colocar-te os desafios. E essa colocação de desafios é para te permitir entenderes e compreenderes que não é por ali o caminho. E quando tu tens estes desafios, ao invés de forçares o caminho, é continuares a caminhar consciente que não é por ali, fazer o que ali te é designado fazer, cada um saberá. No meu caso, era chegar ao fim, porque era uma ética profissional minha que eu tenho em mim, era terminar aquele grupo, e ainda assim eu vacilei em terminar ou não aquele grupo, quando em 2016 tenho o meu ABC, o meu amor vivido comigo. E exatamente quando eu estou a iniciar este grupo, eu tenho o ABC. Portanto, no início do ano, em que eu abro a minha página, a 9 de setembro de 2016, em outubro, com o início do novo grupo, eu tenho o meu ABC. O meu momento de amor vivido comigo. Um ABC grave, que eu hoje agradeço tudo, mais uma vez, e ter-vos a contar tudo para trás. Não é aqui, este vídeo não é para isso, este vídeo é mesmo para vos motivar a continuarem a seguir a vossa verdade em consciência, humildade e, acima de tudo, muita presença consciente. Portanto, e quando regresso, eu efetivamente poderia ter regressado e ter deitado a toalha ao chão e dizer não quero mais isto. Mas eu não estava ainda desperta no entendimento do porque é que aquilo me tinha acontecido. Aquilo foi falando comigo, foi-me comunicando ao longo desse ano, de 2016, e depois muito validado em 2017. E a partir de 2017 uma comunicação interna muito grande comigo, e então, na distância de um olhar, começa também isto a crescer, a aferir, a transformar-se, e de uma simples página de partilha começa a crescer para projetos de acompanhamento, onde eu vou tirando os meus cursos, as minhas certificações, validando aquilo que já trazia comigo, e começa a crescer nesse sentido, e a par e passo a minha parte profissional a chegar a um fim, e em 2018 eu decido mesmo comigo que terminaria aquele grupo nos 5 anos, por uma questão de ética profissional, por uma questão de valor pessoal, por tudo o que eu já tinha entregue, e porque o grupo realmente era um grupo de crianças, era um grupo que eu amava, cada criança em si, de todo eu
tinha escolhido os pais, escolhi aquelas crianças e as crianças escolheram-me para estar ali. Os pais foram a consequência da qual eu hoje sei também o para quê e o porquê e que eu tive que lidar com estes desafios. E então em 2019, com a Isabel Matos a crescer, ir aferindo, transformando-se, por isso é que eu digo, não tenham medo de aferir, não tenham medo de se transformar, não tenham medo. Está bem? Mesmo aqui este canal do YouTube não começou logo com a comunicação interna, começou com o autoconhecimento e agora faz-me sentido a comunicação interna. E se daqui por uns anos eu decidir que não é comunicação interna, que é qualquer outra coisa, está tudo certo. Não tenham medo de se transformar, porque a transformação valida o vosso crescimento e a vossa evolução. Valida toda a bagagem emocional, intelectual, toda a bagagem aprendida que trazemos para o novo patamar. Portanto, sim, transformem-se, porque a essência essa não muda. A essência, quando muito, começa a desaparecer se nós começamos a ficar estanques e bloquearmos, limitarmos esta transformação. Portanto, não é bem uma mudança, é uma transformação. Transformem-se. E então, em 2018, a par e passo, valido isto em mim, começo então a criar uma estrutura para poder dar o salto, a minha impulsividade sempre a dar-me coragem, a ser coragem, e em 2019 realmente saio da instituição onde estava a trabalhar desde 2012, que muito agradeço, fiz lá pessoas maravilhosas de conhecimento que me vão ficar para toda a vida. Eu costumo dizer que eu não sou de amizades para a vida, sou de amizades de vida e sempre fui assim. Outra situação que eu trouxe a mim também e que me tranquilizou quando desconstruí isto em comunicação interna, não é? Porque é que toda a gente tem amigos de infância e eu não tenho? Porque eu não sou toda a gente, eu sou a Isabel. E está tudo certo, eu vivo bem assim, é com isto que eu gosto de viver. E o não ter amigos de infância não significa que eu não tenho amigos de vida. Eu tenho amigos de vida, muitos. Como tenho conhecidos de vida, muitos. Não é para a vida, é de vida, ponto. Viveram felizes para toda a vida, para todo sempre. Eu vivo feliz para toda a vida, para todo sempre hoje, com quem estou, onde estou, como estou. É esta a minha forma de ser e estar na vida. E está tudo certo. E então em 2019 dou o salto. E desde 2019 que estou a 100% nos acompanhamentos, nos mini-programas que facilito, nos retiros e parcerias com quem vou fazendo, na comunidade Lugar ao Sol que surgiu no início deste ano, em 2021, uma comunidade de autoconhecimento, de descoberta pessoal, de sucesso pessoal, onde é partilhado lá dentro temas, exercícios, reflexões, conversas com convidados, desafios, meditações, tudo de uma forma completamente diferente, ou seja, quem eu sou. E então, desde 2019 à data de hoje, que faz precisamente 2 anos, neste registro a 100% a viver disto e a estar nisto, mas 5 anos de Isabel Matos que se foi transformando e validando a sua verdade de acordo com os seus valores e os seus princípios. Portanto, hoje, o que eu aqui deixo para esse lado é uma reflexão e uma introspeção de acreditem em vós. Acreditem nos vossos sentidos, acreditem na forma como o corpo vos fala. Permitam-se tempo para entender a linguagem do vosso corpo. Nem sempre entendemos logo, de imediato. Deem tempo, deem espaço. Vão ao ritmo daquilo que vos faz sentido. Sonhar é sempre o motor de arranque. A forma depois como colocamos o sonho em prática é que vai fazer com que nós tenhamos a consciência de que vale a pena ser quem somos ou não. Não tenham medo de sonhar, sonhem mesmo. Materializem com consciência, com presença consciente de quem vocês são. E independentemente de começarem hoje com 10, com 20, com 30 ou com 60 anos, comecem. Porque o começar significa apenas e só que estamos a validar caminho feito. É só isto. De todo estamos a desvalorizar o que caminhamos. Quando começamos a caminhar até nós, na nossa verdade, de acordo com os nossos princípios e valores, estamos a honrar a missão coletiva e o propósito pessoal de cada um. Pessoal de cada um. Estamos a validar, a confirmar que o caminho valeu a pena. Com todos os desafios que eles possa acontecer. Sim, tenho medo, mas não me limite esse medo. Sim, muitas vezes acontecem situações em que o meu coração dispara
e a sensação de um ataque de pânico a caminho emerge. Mas neste momento eu consigo controlar-me. Se momentaneamente tenho uma reação, tenho. Mas também essa é consciente e não é balizada nem limitada, porque eu necessito de exteriorizar emocionalmente o primeiro impacto do que quer que seja, de uma notícia boa ou menos boa. Necessito, faz parte de quem sou. Portanto, eu não a abafo ou não a exagero, simplesmente deixo ir. Mas não me deixo explodir. Está consciente que eu necessito desta reação, mas depois volto a mim. Ok? 5 anos de mim, desta forma, e cada vez mais alinhada com quem eu sou. Portanto, se eu hoje tiver que vos deixar alguma sugestão, algum desafio, é exatamente isso. Olhem para trás, vejam o caminho percorrido em todas as áreas da vossa vida. E hoje, onde vocês estão, aqui e agora, neste exato momento que me estão a ouvir, perguntem-se, questionem-se, falem convosco. Estou mesmo onde tenho que estar? Estou a exercer exatamente quem eu sou? De que forma é que eu posso fazer isso? Qual a melhor forma para eu fazer isso? E nesse exato momento de introspeção, afastem os limites. Não existe limites, existe apenas um sonho. E desse sonho, construam exatamente quem vocês são. Depois os limites vêm a seguir. Tal qual a minha partilha da impulsividade. É uma característica que hoje eu agradeço como sendo a impulsionadora de me continuar a permitir ser e ter coragem de avançar. Outrora não era. Era um sonho desproporcionado, sem consciência, apenas ia. Entendem? Um grande beijinho. Se estás aí pela primeira vez, muito obrigada. Subscreve o canal se te fizer sentido. Se não, tudo ok. É um prazer estar contigo de vez em quando e pontualmente. Se já me acompanhas, mais uma vez, muito obrigada por continuares comigo. Obrigada por me permitires continuar a partilhar a minha vida e os meus desafios daqui para aí. Um grande beijinho e vemo-nos por aqui.